Olá! Na continuidade dos nossos estudos no Novo Testamento, no Evangelista Mateus, estamos no capítulo 26. E naquele trecho onde já no vídeo anterior tínhamos lido a respeito da última ceia de Jesus com seus discípulos, onde os seus discípulos lhe preparam a ceia, e é lá que Jesus vai dizer que um daqueles iria lhe trair. E neste versículo novo que vamos estudar através das mensagens de Emmanuel, nós temos neste mesmo capítulo, no versículo 23, a questão de que Jesus vai dizer simbolicamente aquele que lhe trairá, né? Então, lendo um pequeno trecho aqui de Mateus 26, ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os seus 12 discípulos. E durante a ceia ele disse: Em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar: Sou eu, Senhor? Respondeu ele então: Aquele que pôs comigo a mão no prato, esse é que me trairá. E é esse versículo exatamente que nós vamos ver no livro Vinhas de Luz, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, a lição que se denomina Nos Mesmos Pratos para as nossas reflexões. Então, o trecho ressaltado por o versículo ressaltado por Mateus é: E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Mateus, capítulo 26, versículo 23. Diz-nos Emmanuel: toda a ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto. Nem os acusadores gratuitos do mestre poderiam por si mesmos efetuar o processo infamante. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. A ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Não obstante o respeito que devemos a Judas redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunhos, para que exemplifique com o Senhor compreendendo, agindo e perdoando. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão dos círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. De um modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito à semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. De fato, é uma realidade na existência de todos nós, né? Aqueles com os quais nós às vezes nos embatemos e que nos traem, né, normalmente não são pessoas estranhas à nossa convivência comum, mas sim aqueles que jornadeiam conosco a trilha evolutiva. É assim que sucede, mas não só no nosso caso, situando-se Jesus, que aqui veio para exemplificar o caminho da evolução para todos nós, mas todos nós também podemos ser aqueles que, encaminhando ou
nos servindo dos mesmos pratos de outrem, caibam a nós mesmos, né, os processos de traição, muitas vezes por imperfeições e por incompreensão, né? Aqueles que se degladiam hoje no âmbito dos processos obsessivos, com certeza no passado eram pessoas da mesma convivência. Ninguém se torna inimigo de ninguém gratuitamente. Quando nós falamos aqui de processos vingativos nos processos de obsessão, a vingança sempre se dá por aqueles que foram primeiramente magoados e ofendidos por nós mesmos, né? Emmanuel vai nos dizer em outra obra, Seara dos Médiuns, que os nossos inimigos obsessores são espinheiros que nós mesmos plantamos em nossa existência. Então, saibamos todos nós, para as nossas reflexões e processos evolutivos mais adequados, que não nos preocupemos muito com os estranhos, com os diferentes da nossa convivência, mas sim entre nós mesmos. São as pessoas que andam em conjunto que por vezes podem, numa, numa situação de imperfeição espiritual, numa falta de caráter ainda, trairmos-nos uns aos outros. Fiquemos com estas reflexões e estejam todos com Deus. Um beijo a todos e muito obrigado.